Glórias a Ti, Senhor. Mais um dia estamos aqui, Pai, entrando na Santo dos Santos para estarmos, meu Deus, meditando a Tua palavra. Quero começar consagrando a minha vida, a vida de cada ouvinte deste canal, Coração Ensinável. Pai, o Senhor que sonda e conhece o coração, o deitar e o levantar de cada um, sabe exatamente, Senhor, o que cada um está necessitando. Quero, meu Deus, através destas leituras, também suplicar ao Senhor que enquanto ouvem estas palavras, o Senhor vai curando, vai solucionando as suas situações, as suas causas. E que o Senhor nos dê a graça, Pai, de vivermos uma vida plena diante de Ti, que a paz que intercede todo o entendimento esteja sobre cada um de nós. Assim eu te louvo e te agradeço e consagro este momento na Tua mão, na Tua presença, Senhor. Assim eu te louvo e te agradeço por tudo. Amém. Queridos, a graça e a paz do Senhor esteja contigo. Estamos hoje aqui para lermos o capítulo 2 da carta aos Romanos, onde Paulo vai estar falando, a respeito da vida cristã, e o culto autêntico, que ele vai estar nos explicando neste capítulo 12, e ele começa no versículo 1 dizendo isso, o culto autêntico, ou seja, verdadeiro. Ele fala: irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que vocês ofereçam os próprios corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto autêntico de vocês. Não se amoldem às estruturas deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente. Olha, vou ler de novo. Não se amoldem às estruturas deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, a fim de distinguir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que é agradável a Ele, o que é perfeito. Amém? Versículo 3. A comunidade é um corpo vivo. Em nome da graça que me foi concedida, eu digo a cada um de vocês: não tenham de si mesmos conceitos maior do que convém, mas um conceito justo, de acordo com a fé, na medida que Deus concedeu a cada um. Num só corpo há muitos membros, e esses membros não têm todos a mesma função. O mesmo acontece conosco, embora, sendo muitos, formamos um só corpo em Cristo, e em cada um, por sua vez, é membro dos outros. Mas temos dons diferentes, conforme a graça concedida a cada um de nós. Quem tem o dom da profecia deve exercê-lo de acordo com a fé. Se tem o dom do serviço, que o exerça servindo. Se do ensino, que ensine. Se é de aconselhar, aconselhe. Se é de distribuir donativos, faça-o com simplicidade. Se é de presidir a comunidade, faça-o com zelo. Se é de exercer misericórdia, faça-o com alegria. Amém. Versículo 9. As relações dentro e fora da comunidade. Que o amor de vocês seja sem hipocrisia. Detestem o mal e apeguem-se ao bem. No amor fraterno, sejam carinhosos uns com os outros, rivalizando na mútua estima.
Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Sejam alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Sejam solidários com os cristãos em suas necessidades e se aperfeiçoem na prática da hospitalidade. Abençoe os que perseguem vocês. Abençoe e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegrem e chorem com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros. Não se deixem levar pela mania de grandeza, mas se afeiçoem às coisas modestas. Não se considerem sábios. Não paguem a ninguém o mal com o mal. A preocupação de vocês seja fazer o bem a todos os homens. Se for possível, no que depende de vocês, vivam em paz com todos. Amados, não façam justiça por própria conta, mas deixem a ira de Deus agir, pois o Senhor diz na Escritura: a mim pertence a vingança, eu mesmo vou retribuir. Mas, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Desse modo, você fará o outro corar de vergonha. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Aleluia! Glória a Deus! Santo és tu, Senhor. Esta, meus queridos, é a leitura do capítulo 12 da Carta aos Romanos, que com muita alegria e gratidão eu leio e compartilho com você. Isso é um grande tesouro, um presente de Deus para a minha vida e para a sua vida. E como eu não quero que fique só para mim, eu estou lendo aqui para você que porventura está com dificuldade de ler ou não tem tempo de pegar a Bíblia, mas pode ouvir estas leituras e que ela possa edificar a sua vida. E hoje nós estamos aprendendo a respeito da vida cristã, como que o cristão deve cultuar a Deus autenticamente, que Paulo está nos ensinando, né? E como eu já li, eu vou aqui comentar, e eu sei que o Espírito Santo revela a palavra de Deus a quem Ele quer, da maneira como Ele quer, mas aqui vamos meditar um pouco a respeito desse capítulo 12, onde no versículo 1 ao 2, Paulo nos convida a ter uma mente renovada, né? Renovação de mente, ou seja, mudar os nossos pensamentos, permitir que o Espírito Santo de Deus nos mostre, né? Quando Paulo diz aqui, ó, não se amoldem às estruturas deste mundo. O que isso nos fala? Porque as pessoas, é assim mesmo, o mundo mudou, o mundo é diferente, a moda é essa, isso agora é normal, né? Por isso que ele diz, não se amoldem, não siga, né, a modalidade, as novidades deste mundo, as estruturas deste mundo. Paulo está dizendo no versículo 2, não se amoldem às estruturas deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, a fim de distinguir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que é agradável a Ele, o que é perfeito. Então, nós precisamos, amados, com a graça e a misericórdia de Deus e o Espírito Santo de Deus nos ensinando, nós precisamos distinguir qual é a vontade de Deus
para a nossa vida, o que é bom para nós, o que é agradável aos olhos de Deus e o que é perfeito, né? Sabemos que de nós mesmos nós nunca vamos ter sabedoria, capacidade de entender, mas se permitirmos e abrir o nosso coração e a mente para o Espírito Santo nos ensinar, Deus vai nos ensinar. Amém? Então, amado, Paulo nos ensina hoje que a vida cristã, ela é resposta à misericórdia de Deus, porque de nós mesmos nós não podemos nada. Então, a nossa vida, quando nós cremos, isso é uma resposta da misericórdia de Deus. E Paulo nos diz que isso, então, abrange toda a existência concreta de todos nós, de todo o homem, né, que é representada pelo corpo, como centro de vida e ação, né, de relação com Deus. Essa relação com Deus, com os homens e com o mundo. Aí Paulo nos diz que cada cristão oferece a si mesmo, sendo ele próprio o sacerdócio e o sacrifício vivo. Nós precisamos nos tornar, né, esse cristão que nos oferecemos para Deus, para sermos o nosso próprio, né, nós sabemos fazer escolhas boas para a nossa vida. E isso aqui representada pelo corpo como centro de vida e ação na relação entre Deus e o homem. E aí Paulo fala que esse sacerdócio, ele é exercido de modo prático, através do não conformismo. Não é da vontade de Deus que nós vivamos uma vida infeliz. Deus nos fez para sermos felizes. Então, essa forma de nós exercermos esse sacerdócio, Paulo nos diz que é exercido de modo prático através do não conformismo, que critica as estruturas corrompidas pela injustiça. E através de discernimento novo, né, que sabe distinguir a vontade de Deus, que leva à justiça e à vida. E aqui ainda no versículo 3 ao 8, onde Paulo diz que a comunidade é um corpo vivo, e aí ele fala que em nome da graça que foi dada a ele nos diz, né, que não tenham de si mesmo conceitos maior do que convém, mas um conceito justo. Ou seja, no geral, desde o versículo 3 ao 8, Paulo nos ensina que a vida cristã, ela tem como exigência básica o abandono da pretensão de ser grande, de ser o maior ou mais importante, né? Para colocar-se, ele fala que nós devemos rejeitar isso, abandonar toda pretensão, orgulho, soberba, né? Achar-se maior ou mais importante, né? Para colocar-se com simplicidade a serviço dos outros. Todos precisam de cada um e cada um precisa de todos, e ele usa, né, a parte dos nossos membros do nosso corpo. E ele usa isso como exemplo, que todos precisam de cada um e cada um precisa de todos. E ele ainda nos ensina que a graça de Deus, né, a graça que Deus concede a cada um é o próprio modo de ser de cada um. Eu não posso ser quem eu acho que eu admiro. Uma pessoa não pode achar que pode ser eu, porque Deus deu essência, Deus deu valor a cada um de nós de forma distinta. Você é o que você é, eu sou o que eu sou, alguém que eu admiro é o que ela é, e assim
Deus fez cada um de nós com uma essência preciosa. Nós somos um tesouro de Deus. Então, Paulo está nos ensinando isso, que Deus concede a cada um e é o próprio modo de ser de cada um. E esse modo de ser que é iluminado pela fé, né? Se coloca, é assim que devemos nos colocar à disposição das necessidades dos outros, a fim de que todos então possam crescer mediante, né, a contribuição de cada um. E Paulo ele usou, né, aqueles assim, né, se Deus deu dom para cada um, que a cada um exerça o dom conforme Deus lhe deu. Isso também vai estar lá escrito na carta aos Coríntios, que nós vamos ler também para frente, se Deus quiser. E vamos concluir então, amados, aqui do versículo 9, que foi lido até o versículo 21, quando Paulo fala, né, dessas relações, né, quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, sejam alegres na esperança, pacientes na tribulação, perseverantes na oração, né, para que a gente seja solidários uns com os outros nas necessidades e assim a gente se aperfeiçoe, né? Paulo nos ensina: abençoe os que perseguem vocês, abençoe e não amaldiçoe, alegrem-se com os que se alegrem, chore com os que choram, vivam em harmonia uns com os outros, não deixe se levar pela mania de grandeza, né, mas viva de forma modesta, não se considerem sábios, inteligentes, né, sábios, não paguem a ninguém o mal com mal, né, que a gente seja, né, procure sempre fazer o bem a todos, e se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todos, né? Não façam justiça pelas próprias mãos, mas entrega nas mãos de Deus, porque como diz na Escritura, como Paulo diz, né, que o Senhor disse na Escritura: a mim pertence a vingança, eu mesmo vou retribuir, né? Mas se o inimigo tem fome, dê a ele comida, se ele tem sede, dê de bebida, né? Não se deixe vencer pelo mal, mas vença-o com o bem. E aqui então, meu querido Paulo, ele está expondo essas linhas mestras, né, do comportamento de todos nós que temos o nosso Senhor como nosso Salvador. Paulo ele está expondo essas linhas, né, principalmente no que se refere à vida, né, a nossa vida na sociedade. A vida cristã, Paulo, ele nos diz que deve ser inteiramente penetrada de sincero amor, que sem franquezas ou falsidades, nós precisamos viver uma vida penetrada de sincero amor fraterno, amém? Sem fraquezas ou simulações ou fingimento, né? Paulo nos ensina que devemos enfrentar todas as situações sem excluir ninguém, nem mesmo os inimigos, como foi lido aqui nos versículos 9, 13, 15 e 16, né? Que se referem ao amor entre os irmãos, né, conforme foi lido nos versículos 14. Então, falam do amor para com os que não pertencem ainda à família cristã. Então, é isso, meus queridos, a leitura de hoje para nossa meditação. Espero que você tenha gostado, tenha se edificado. Nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor através do compartilhamento destas leituras. Nós estamos aqui para nos edificar, crescer e receber do Senhor o maná, né, para termos uma vida plena, digna, feliz na presença do nosso Deus. E eu tenho certeza que quando nós estamos aqui,
ouvindo estas palavras, o mundo espiritual está conspirando em nosso favor. Coisas no mundo espiritual, sobrenatural está acontecendo, porque Deus, ele diz, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, este é um momento que nós estamos buscando o reino de Deus e compartilhando, né? Para que outras pessoas também possam encontrar esse caminho. Por isso, não esqueça de dar o seu joinha, de encaminhar, de se inscrever, porque assim o canal cresce. E como nós não podemos chegar a todos os lugares fisicamente, se você compartilha, se você dá o seu like, você também está ajudando a levar esta palavra e assim o reino de Deus vai crescendo entre nós. Tá bom? Não faço isso porque eu quero um canal grande, eu quero que o Senhor alcance quem está necessitando. Amém? Graças a Deus por este dia que Ele fez para nós. Creia que o Senhor já renovou as suas forças, porque a palavra de Deus diz que Ele renova nossas forças a cada manhã. Então, nos apropriemos disso e vivamos em paz uns com os outros. Senhor, eu te louvo e te agradeço por mais esta rica oportunidade. Amém e amém.